Olha só, por décadas a gente na agricultura olhou para o solo e pensou: o que importa são só esses 20 centímetros aqui em cima. Só que a chave para ter resiliência, para ter alta produtividade, ela está bem mais fundo. Muito mais fundo. Então, vamos mergulhar de cabeça numa perspectiva totalmente nova do que é de verdade construir um solo de alta performance. Certo, então vamos entender isso direito. A agronomia clássica, aquela de livro, sempre mandou a gente fazer conta pensando só na camada de cima, né? Aquele 0 a 20 centímetros. Mas olha, a agricultura moderna sacou que isso era como, sei lá, tentar entender uma árvore olhando só para uns galinhos. O jogo virou completamente. Agora o foco é no perfil inteiro do solo, um ambiente de 60 centímetros, às vezes até mais. É ali, lá embaixo, que a gente constrói a verdadeira muralha contra a seca e a eficiência de verdade em nutrição. Mas afinal, o que é esse tal de perfil de solo? Pensa assim, é como se fosse um raio-x da lavoura. A gente vai analisando camada por camada e aí consegue um diagnóstico super preciso. Onde é que estão os nutrientes? Onde está aquele alumínio tóxico que trava a raiz? E a compactação, onde ela está? Entender esse mapa, esse perfil, é o primeiríssimo passo para a gente começar a construir um sistema que entrega resultado de verdade. E é aqui que a gente chega no ponto central da conversa. Muita gente ainda pensa que plantio direto é só não mexer na terra, parar de arar e pronto. Mas a pesquisa da Embrapa mostra que isso, na verdade, é um baita engano. O verdadeiro sistema plantio direto, e a palavra-chave é sistema, é um modelo de produção completo, todo integrado. E aí vem o grande desafio, né? Aquele que tira o sono de muito agricultor por aí. A compactação lá embaixo, a compactação profunda. É aquela barreira, aquele muro de concreto que não deixa a raiz descer para buscar água e nutriente. A pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente quebra essa barreira para valer, de forma duradoura? Bom, a resposta não é tão óbvia assim. A solução, na verdade, é um processo com 3 passos. Primeiro, diagnosticar. Tem que abrir uma trincheira, tem que olhar o problema de frente, ver onde está e qual o tamanho. Segundo passo, a intervenção mecânica, tipo passar um subsolador. Mas, e aqui está o pulo do gato, isso sozinho é só um band-aid. É temporário. O terceiro passo, que é a cura de verdade, é trazer a biologia para o jogo. Assim que quebrar a compactação, tem que entrar semeando planta de cobertura com raiz forte, raiz agressiva. São elas que vão tomar conta daquele espaço e construir uma estrutura que dura. Só a máquina não resolve, gente. Ela precisa da vida, da biologia para funcionar. Então, aqui estão os pilares do verdadeiro sistema plantio direto. E perceba qual é o primeiro, a base de tudo. Um perfil de solo bem feito, corrigido lá no fundo, tanto quimicamente quanto fisicamente. É só com essa fundação, com esse alicerce sólido, que os outros pilares, que são o mínimo revolvimento, a cobertura permanente do solo e a rotação de culturas, conseguem ficar de pé e funcionar direito. Ok, mas como é que a gente mantém essa fundação sempre forte? A resposta está no que a gente pode chamar de motor biológico do solo, as plantas de cobertura. Elas não são só uma ponte verde para passar o tempo, não. Elas são ferramentas de verdade, ferramentas vivas que estão lá, trabalhando, construindo ativamente um solo cada vez mais saudável e mais produtivo. E olha que dica de ouro que vem do pesquisador Fernando Lamas da Embrapa. A ideia é misturar espécies, combinar famílias diferentes de plantas porque isso potencializa tudo. Pensa comigo, uma gramínea vem com aquela cabeleira de raiz, sabe? Sistema radicular fasciculado, abundante. Ela amarra o solo, estrutura tudo. Aí vem a leguminosa e faz o quê? Puxa nitrogênio do ar e bota no sistema, de graça. Juntas, a força delas é muito, mas muito maior. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. A escolha é totalmente estratégica. Não tem essa de qual é a melhor planta de cobertura. A pergunta certa é qual a melhor para resolver o meu problema. O objetivo é descompactar lá no fundo. A receita é braquiária com nabo forrageiro. O foco é botar nitrogênio no sistema. A gente vai de milheto com crotalária ou guandu. O problema da vez são os nematóides, então a dupla é braquiária com crotalária spectabilis. É como se fosse uma receita de médico, uma prescrição agronômica para cada situação. Sabe aquela regrinha que todo mundo aprendeu na faculdade? Que cálcio e fósforo não andam no solo, que eles são imóveis. Pois é, pode começar a rever esse conceito. Num sistema com biologia bombando, essa verdade já não é mais tão verdade assim. A vida no solo muda as regras do jogo da nutrição. E o mecanismo que explica isso são os chamados canalículos. É bem simples, na verdade. Quando as raízes da cobertura morrem, elas não somem. Elas se decompõem e deixam para trás uma rede de canais, de túneis.
Pensa nisso como se fossem as veias do solo, umas verdadeiras autoestradas biológicas. É por ali que a água desce rápido e é por ali que nutrientes que a gente achava que eram imóveis, como o cálcio e o fósforo, pegam carona e vão lá para baixo, bem onde a raiz da próxima cultura vai precisar. Agora vamos virar a chave para um assunto que é um pesadelo para muita gente: nematóides. A gente sempre pensa em como matar, como eliminar. Mas e se a solução não for essa? E se a gente pudesse, em vez de erradicar, aprender a conviver, criar um sistema tão forte, tão resiliente, que a presença deles simplesmente não fizesse mais diferença? E essa frase resume tudo. O foco não é o nematóide, é o ambiente. Pensa bem, por décadas a gente mirou no inimigo, no bicho, mas a ciência hoje mostra que a gente estava olhando para o lugar errado. O foco tem que ser no campo de batalha, que é o solo. Se o ambiente do solo for saudável, as regras do jogo mudam por completo. E esse gráfico da Embrapa mostra um negócio que parece até não fazer sentido, um paradoxo. Funciona assim: a braquiária, na verdade, multiplica o nematóide pratilencos, a população dele sobe. A lógica seria: nossa, vai dar ruim para a soja depois. Só que não. A soja que vem depois dessa braquiária produz mais do que uma soja plantada numa área com menos nematóide, mas que tem o solo compactado. Ué, como assim? A resposta é incrível. A soja se importa muito mais em ter um solo bom, fofo, descompactado, do que com a presença do nematóide. O ambiente saudável simplesmente atropelou o problema do patógeno. Tá, mas como isso funciona na prática? Basicamente, por 3 motivos. Primeiro, a matéria orgânica no sistema vira comida para os inimigos naturais dos nematóides, como fungos e bactérias. Segundo, com o solo bem estruturado, sem compactação, a planta cria tanta raiz, mas tanta raiz, que o ataque do nematóide vira só um arranhão. Ela tolera. E terceiro, a palha na superfície segura umidade e a temperatura, criando um ambiente perfeito para os micróbios do bem, que ajudam a proteger a planta. No fim das contas, o sistema aprende a se defender sozinho. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma filosofia, uma ideia central para a agricultura do futuro. Entender que focar em processos para construir o solo é infinitamente mais poderoso e mais duradouro do que ficar dependendo de produtos para apagar incêndio. Olha só essa comparação que deixa tudo bem claro. De um lado, tem a agricultura que foca em produtos. É a agricultura reativa, que usa nematicida, fungicida, adubo, sempre para resolver um problema que já estourou. Do outro lado, tem a agricultura que foca no processo. É a agricultura proativa, que usa rotação de culturas, planta de cobertura, análise de perfil, para construir um sistema que nem deixa o problema aparecer. A diferença é a mesma entre tomar remédio para dor de cabeça todo dia e adotar um estilo de vida saudável para nem ter a dor de cabeça. Mas um ponto super importante: é preciso ter os pés no chão. A construção de um sistema desses, resiliente, não é mágica. Não acontece de um ano para o outro. Os estudos da Embrapa são claros. Leva de 8 a 10 anos para um sistema desses amadurecer, se estabilizar e entregar todo o seu potencial. É um investimento de longo prazo. Um investimento no maior patrimônio de uma fazenda, que é o solo. E para a gente fechar, fica a provocação. As práticas adotadas na lavoura hoje, elas estão só pensando em salvar a próxima safra? Ou elas estão construindo um solo melhor, mais fértil e mais resiliente para daqui a 10, 20 anos? O foco está no produto ou está no processo? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, definir o futuro do negócio agrícola.